Não podemos negar que o Xbox 360 tem muitos jogos. Hoje te mostro os games com melhores gráficos desta geração de console. Os jogos desta lista parecem muitos jogos do Xbox One. Abrindo a lista com Dead Space 3 é o terceiro jogo principal da série futurista de tiro em terceira pessoa e uma sequência direta de Dead Space 2. Começa com um prólogo ambientado 200 anos antes dos eventos do jogo principal, no qual o jogador está no controle e assume um soldado das Forças Armadas das Colônias Soberanas em uma base no planeta Tal Volantis. Lá eles estudam os marcadores, misteriosos artefatos alienígenas que desempenham um papel central no universo Dead Space. Após o prólogo, os eventos mudam para junho de 18 de 2314 com o protagonista Isaac Clarke retornando dos jogos anteriores. Assassin's Creed 4 Black Flag Edward, um corsário galês que viveu no século XVIII. Através de uma série de eventos, Edward assume a identidade de um membro renegado dos assassinos que se reporta a Laureano Torres, o governador de Cuba e também o grão-mestre dos Templários. Originalmente motivado pela ganância, Edward entra em conflito com os Templários e os assassinos que estão atrás de um homem misterioso chamado Sábio para obter acesso à tecnologia secreta da primeira civilização. Battlefield 4 é um jogo de tiro militar em primeira pessoa ambientado em um futuro próximo e basicamente uma sequência direta de Battlefield 3. Como em todos os jogos da série, o foco está no multiplayer, onde o jogador assume o papel de um atacante, linha de frente soldado, assume, com habilidades médicas, reconhecimento, snipers, apoio, soldados da linha de frente que podem distribuir munição, ou engenheiros, especialistas em explosão. Todas as classes têm habilidades especiais e gadgets que podem ser desbloqueados ao longo do tempo. Em uma variedade de variantes de jogos baseados principalmente em equipes, a principal conquista é que sua equipe precisa manter certos pontos nos mapas e o modo de carreira mais rápido com uma equipe defensora e uma equipe atacante que precisa destruir certos pontos. Os jogadores disputam mapas geralmente grandes com uma variedade de veículos. Batman: Arkham Origins acontece cerca de um ano depois que Bruce Wayne se tornou o Batman. O principal vilão é o traficante Máscara Negra, que contrata 8 poderosos vilões, como Bunny ou Firefly, para assassinar Batman de uma vez por todas. À medida que a história avança, Batman também deve enfrentar o Coringa pela primeira vez. Também levou muito tempo para estabelecer Arkham City, permitindo que Batman explorasse toda a cidade. A parte nova da cidade tem aproximadamente o mesmo tamanho que a área conhecida. No entanto, a configuração diferente não faz grande diferença. Devido ao toque de recolher, não há civis à vista. Batman pode viajar rapidamente com o Batwing, sem necessidade de voo ativo, e visitar sua Batcaverna. Dishonored é um jogo de ação furtiva em primeira pessoa com elementos de RPG. É ambientado na cidade industrial fictícia de Dunval em 1666, modelada após a era vitoriana de Londres, mas misturada com uma visão futurista com elementos mágicos e steampunk. Os jogadores assumem o papel de Corvo Atano, o protetor real da Imperatriz Jessamine Calduin, que é acusado do assassinato e sequestro da filha da Imperatriz, Emily. Isso o leva a se vingar e matar os que conspiraram contra ele. O jogo consiste em uma série de missões de assassinato que podem ser concluídas por meio de pura violência, furtividade ou uma combinação de ambos. Corvo tem acesso a uma variedade de armas, complementadas por habilidades mágicas como The Outsider. Cada missão oferece diferentes abordagens não lineares e muitas delas são encontradas explorando o ambiente. BioShock 2 10 anos se passaram desde os eventos de BioShock. A cidade subaquática de Rapture continuou a se deteriorar, com o colapso da água em todos os lugares e bairros inteiros inundados. Mas por pior que seja a situação, a cidade ainda não está vazia. Após a morte de Andrew Ryan, seu adversário de longa data, o psiquiatra Dr. Sophia Lamb tomou o poder, dedicou-se ao seu próprio culto e fez de seus adoradores os Splicers mutantes que vagam pela cidade. No centro está Delta, a primeira protetora das Little Sisters, mais conhecidas como Big Daddies.
Eternamente ligado a uma e apenas uma irmãzinha chamada Eleanor, filha de Sophia Lembe, ele está condenado a vagar pela cidade e encontrá-la ou morrer tentando. Tomb Raider 2013. A jovem arqueóloga Lara Croft viaja com uma equipe no navio Endurance para localizar o reino pré-histórico japonês de Yamata e os mistérios da Rainha do Sol Himiko e seus poderes místicos. Contra o conselho do grupo, Lara dirige-se ao Triângulo do Dragão, um lugar atormentado por tempestades misteriosas. Quando o navio é atingido por uma das tempestades, todos ficam presos no que parece ser uma ilha deserta. O trabalho de Lara é reunir a tripulação e descobrir mais na ilha. Ele deve lutar contra o Solari, um culto liderado por uma pessoa misteriosa que se interessa pela amiga de Lara, Samantha Nishimura. Alien Isolation é um jogo de terror de sobrevivência. É ambientado na Estação Espacial Sebastopol, onde Amanda está procurando por registros do USCSS Nostromo. Sebastopol é dividido em muitas áreas e o jogador tem uma certa liberdade. As áreas podem ter várias rotas alternativas para o destino, salas escondidas e poços de ventilação. Amanda também pode, e deve, retroceder pela estação. Conforme o jogo avança, as ferramentas de Amanda serão atualizadas e ela poderá acessar áreas antes fora de seu alcance. F1 2014 é um simulador de corrida de Fórmula 1 licenciado pela FIA, atualizado com dados e regras, incluindo RS, a partir do final da temporada de 2014. O jogo apresenta 2 novos circuitos, Spielberg, GP da Áustria, e Sochi Autódromo, GP de Rússia. Assim como o retorno de Hockenheimring como circuito de escolha para o GP da Alemanha e o circuito internacional do Bahrein com uma corrida noturna pela primeira vez. O novo sistema de classificação de pilotos define a dificuldade do jogo para após revisar uma volta conduzida por um jogador. O manuseio e a física foram aprimorados, e os modos de carreira e estágio foram expandidos. Call of Duty Ghosts, um conflito entre os Estados Unidos e a Federação, uma coalizão de países sul-americanos. As duas facções estão em guerra há 10 anos e cidades inteiras foram destruídas. Como nos jogos anteriores de Call of Duty, o jogador assume o controle de diferentes personagens de diferentes ângulos do conflito, mas a história é contada principalmente do ponto de vista de uma equipe fantasma americana, uma equipe especializada em inteligência e mistério enquanto rastreia um espírito antigo capturado e levado pela Federação. E aí, galera, gostaram da lista? Qual jogo ficou de fora? Diga nos comentários. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, até os próximos vídeos. Até a próxima!